Sabe aqueles jogos em que o resultado final não conta, nem de perto, a história toda? Pois é, hoje vamos mergulhar num desses casos. Um jogo que tinha tudo para ser um passeio, mas que acabou por ser um suspense até ao fim. Vamos lá entender a anatomia desta qual zebra. E cá está ele. 3-2. Olhando assim, parece só um jogo disputado, não é? Um gol de diferença, nada de mais. Só que a magia, o que torna este resultado fascinante, está em quem estava a jogar. E é isso que vamos desvendar. E é aqui que a história fica realmente interessante. De um lado, o todo-poderoso Real Madrid. Do outro, o Talavera, uma equipa da terceira divisão. A pergunta é óbvia. Como é que este David contra Golias acaba decidido por um fio? A resposta, garanto, não foi sorte. Foi uma combinação de fatores, uma autêntica tempestade perfeita que vamos analisar agora mesmo. Ok, para entender como é que esta quase surpresa aconteceu, o ponto de partida tem de ser o gigante da história. No papel, o Real Madrid era, bem, o Real Madrid. Parecia invencível. Mas, como vamos ver, por baixo daquela capa de domínio havia rachaduras. E eram essas rachaduras que tornavam a equipa bem mais vulnerável do que parecia. Se olharmos só para os números gerais da temporada, a coisa parece óbvia. Mais de 70% de vitórias em todas as competições, era uma máquina. Uma máquina que parecia pronta para cilindrar quem aparecesse pela frente. O problema é que, às vezes, os números escondem a parte mais importante da história. Pois é, porque o momento que a equipa vivia era bem diferente. As semanas antes deste jogo foram, para dizer o mínimo, complicadas. Pontos perdidos, uma derrota daquelas por 5-2 contra o rival Atlético e ainda um tropeço na Champions League. O gigante, claramente, não estava nos seus melhores dias. E, para piorar, havia mais dois problemas bem grandes a somar-se a esta fase má. Primeiro, uma onda de lesões que deixou o plantel completamente em cacos. E segundo, uma pressão gigantesca sobre o novo treinador, o Xabi Alonso, que estava a começar a ser questionado pela primeira vez. E atenção, o problema era mesmo sério. Nós estamos a falar de 1 ou 2 jogadores de rotação. Eram 9. 9 jogadores-chave de fora, lesionados ou cansados. A defesa, em especial, estava completamente desfeita. O treinador teve de recorrer a miúdos da formação para tapar os buracos. Ou seja, a equipa tinha um ponto fraco bem claro e exposto para toda a gente ver. Muito bem, agora vamos virar o disco. Porque enquanto o gigante estava a lamber as feridas, do outro lado, o pequeno preparava-se para o combate da sua vida. Para o Talavera, este não era só mais um jogo. Era o jogo. Olhem só para esta frase do treinador do Talavera. O dia na Disneylândia finalmente chegou. Isto diz tudo, não é? Para eles não havia pressão, só oportunidade. Era o jogo da vida, um momento único. E essa mentalidade é uma arma fortíssima. E aqui entra um detalhe muito curioso. Na Liga, o Talavera estava péssimo, lá embaixo, na zona de despromoção. Mas na taça, a equipa transformava-se. Já tinham deixado para trás 2 equipas de divisões superiores. Eram, como se costuma dizer, uma equipa de taça, feita para estes jogos a eliminar. Vamos resumir. A pressão estava toda, mas toda, do lado do Real Madrid. O Talavera só tinha a ganhar. Jogava sem peso nos ombros, tinha a motivação extra de alguns ex-jogadores da formação do Real Madrid e ainda por cima contava com o apoio do seu público, em casa. Todos os ingredientes para a surpresa estavam a juntar-se. Mas esperem, a história ainda não acabou. Faltam 2 elementos decisivos. 2 fatores X, digamos assim, que tornaram este jogo ainda mais imprevisível. Um deles foi a lama. O outro, uma estrela obcecada por um recorde. É que, por vezes, o jogador mais importante em campo não é um jogador. É mesmo o relevado. E neste jogo, o estado do campo não foi um mero detalhe, não. Foi o fator que equilibrou tudo. Choveu tanto nos dias antes do jogo que o relevado do El Prado virou um autêntico pântano. E isto é crucial para entender o que aconteceu. Um campo assim, pesado, cheio de lama, anula a vantagem técnica. Adeus ao jogo de passes rápidos do Real Madrid e olá ao jogo mais físico, mais direto do Talavera. O campo literalmente pôs as 2 equipas ao mesmo nível. Agora, o segundo fator X. Um fator individual, podemos chamar-lhe o fator recorde, aquela motivação extra, quase uma obsessão, que o jogador tem quando está prestes a bater uma marca histórica. Isso muda completamente a abordagem ao jogo. Torna o jogador mais fominha, mais focado em marcar a todo custo
E quem era o jogador? Pois, Kylian Mbappé. Ele entrou naquele campo com 56 golos marcados no ano, a só 3 de igualar o recorde do Cristiano Ronaldo. Qual foi a consequência disso? Ele queria marcar de qualquer maneira. Cada bola que lhe chegava era para rematar. Isso, por um lado, aumentava o perigo, mas, por outro, tornava o ataque do Real Madrid muito previsível. E quando olhamos para os números do jogo, a coisa fica ainda mais clara. Sim, o Real Madrid rematou muito mais, teve muito mais bola, mas olhamos para os golos esperados. O XG mostra que a qualidade dessas oportunidades não foi assim tão boa. Um XG de 2,86 é bom, claro, mas não reflete um domínio avassalador, especialmente com mais de 23 remates. E porquê? Por causa do campo e de um ataque focado quase só num jogador. Então, vamos lá. Com todos estes fatores em cima da mesa, o que é que se aprende com isto? Como é que um analista olha para esta confusão toda e tira conclusões úteis? Vamos abrir o manual. Resumindo, daqui tiram-se 4 ideias-chave. Primeiro, com a defesa do Real Madrid toda remendada, a probabilidade de ambas as equipas marcarem era altíssima. Era uma aposta quase óbvia. Segundo, as substituições do Real para gerir o cansaço abriram uma porta para o Talavera nos minutos finais. Terceiro, o tal fator recorde do Mbappé tornava qualquer aposta no mercado de marcadores, nele especificamente, muito interessante. E por último, o campo enlameado significava mais dificuldade em entrar pelo meio, o que geralmente resulta em mais remates de longe, mais defesas e mais cantos. Simples. No fim de contas, a grande conclusão é esta. Aquele 3-2 não foi um acaso. Não foi um milagre. Foi, na verdade, o resultado lógico de um gigante cheio de fraquezas escondidas que encontrou um adversário pequeno, no dia perfeito e num campo que tornou tudo equilibrado. E fica a reflexão. Da próxima vez que aparecer um resultado que parece impossível, que desafia toda a lógica, talvez a pergunta certa não seja como é que isto aconteceu, mas sim o que é que não estávamos a ver. Porque no desporto, como em tanta coisa, a verdadeira história, essa, está quase sempre nos detalhes. Obrigado pela companhia.